Bom. Não voltamos, nós aguardamos Vossa Excelência. Siga, conselheiro. Pronto. Prossigamos, pois. Então, conselheira Cláudia, eu concordo plenamente com o voto dado por Vossa Excelência. Acho que foi perfeito, não há nada a dizer. Portanto, concordo com ele. Mas eu gostaria de fazer uma sugestão que, se acatada pelos conselheiros, o seguinte, é no sentido de recomendar à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão que, sem ferir qualquer dispositivo do seu voto e da lei, que se faça, então, uma recomendação à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão para que normatize as eleições, porque não há nada lá, não há nada dizendo que possa ou que não possa. Portanto, apenas uma recomendação e não uma determinação. Para que seja feita, eu acho que atenderia a eleição para Procurador-Geral de Justiça. Quer dizer, então, apenas para recomendar quais as condutas que podem e as que não podem, dentro, evidentemente, estritamente dentro do voto elaborado pela conselheira Cláudia. Eu concordo, desde que nós deixemos bem claro de que essa regulamentação, mesmo que por ato interno, ela não pode atingir nenhum daqueles motivos, nenhum daqueles temas que são matéria de lei, conforme já exposto no voto. Questões de inelegibilidade, de desincompatibilização. Quer dizer, ele poderia, eventualmente, regulamentar uma parte muito pequena do processo, talvez a propaganda eleitoral, alguma coisa assim, mas não o que for matéria privativa de lei. A minha sugestão é exatamente nesse sentido, e apenas, conselheiro Luiz, para dizer que, mesmo não regulamentada, determinadas matérias que digam respeito à eleição, como algumas relatadas aqui, por exemplo, que talvez interferência no voto, etc., etc., isso aí tudo pode ser apurado, mesmo que não esteja regulamentado nem por ato interno, nem pela lei. Algumas condutas já estão previstas na lei de improbidade administrativa, enfim, no artigo 37, em vários, e até mesmo no Código Penal. Quer dizer, então, isso não exclui, vejam só, essa sugestão, o voto da conselheira Cláudia, esta sugestão que eu faço, não impede que qualquer conduta que extrapole a lei, a Constituição, no que diz respeito à probidade, à moralidade, à legalidade, impessoalidade, publicidade, não possam depois ser suscitadas aqui no Conselho. Conselheiro Tito. E concordo plenamente com o que disse a conselheira Cláudia, tanto no voto dela quanto no que ela disse agora. Mas deixa eu só fazer aqui uma... Porque a minha preocupação é, ao estabelecermos essa recomendação, nós criarmos uma impossibilidade ou um paradoxo. Por exemplo, a conselheira Cláudia Chagas disse o seguinte: recomendar-se-á o estabelecimento de normas quanto ao processo estrito. Por exemplo, vedações quanto a propagandas ou cogêneres. Qual é a penalidade que se estabelecerá se houver o descumprimento dessa norma? Nenhuma. Pois é, mas o meu paradoxo é o seguinte, que eu reconheço em Vossa Excelência a preocupação de Vossa Excelência de alto mérito. Mas a minha questão é dizer o seguinte: bem, a Procuradora-Geral desta ou daquela unidade do Ministério Público baixa uma portaria, regulamentando o processo eletivo. E nessa regulamentação, evidentemente, aos que contrariarem essas normas, surgirão sanções. Como é que será exigida o cumprimento de sanções? Sanções essas que significarão restrições a direitos, se não há ato legal a fundamentá-lo. Nós temos um paradoxo. O problema, eu acho o seguinte: nós não temos que nos imiscuir em questões eleitorais no Ministério Público, porque nós vamos acabar, e o Ministério Público já fez isso. Eu estive no CNPG, nossos outros colegas aqui estivemos presentes na posse presidente do CNPG, o presidente da CONAMP ali presente, aqui presente, o presidente César Mata, levantou o seguinte: nós,
o Ministério Público tratou de criminalizar as eleições. Ao criminalizar as eleições, para conferir ao Ministério Público uma espécie de neutralidade, não é? Como se o Ministério Público não participasse do mundo, não é? Se estabeleceu a proibição de membro do Ministério Público exercer, ao menos a possibilidade de mandatos eletivos. Não é? Nós estamos fazendo a mesma coisa. Qual é o problema de se fazer propaganda eleitoral? Trata-se aqui de pessoas dos quadros mais sofisticados da República. Não é possível que um voto, um adesivo, vá influenciar a pessoa. Não influencia. E a grandeza do processo eleitoral é justamente essa interferência, essa conjunção de perspectivas que, lamentavelmente, hoje no Brasil, o processo eletivo comum está despido. Nós só, conselheiro Jarbas, nós festejamos, eu mesmo fico felicíssimo quando vejo as eleições dos Estados Unidos, que é uma festa popular, etc. Hoje as nossas eleições são praticamente de luto. E nós estamos querendo transmutar a realidade do Ministério Público com esse mesmo propósito. Daqui a pouco o membro do Ministério Público não pode ter mais opinião política. Daqui a pouco o membro do Ministério Público não pode ter simpatia por partido político. Daqui a pouco, não é, a eleição vai ser um ato absolutamente inodoro. Né? Por isso é que eu entendo aqui, eu estou querendo discutir com Vossa Excelência essa questão, porque eu acho que o Ministério Público continua insistindo em estabelecer a eleição como problema nacional. Presidente, o conselheiro Luiz Moreira, essa votação começou com o voto da doutora Cláudia, hoje houve um pedido de vista antecipada, e a questão principal, central aí, a proposta de resolução do conselheiro Cláudio Barros, regulamentando, criando regras, que ele mesmo retirou das eleições para procurador-geral. Eu sou totalmente contra essa proposta, eu acho que é matéria reservada à lei, e acho que o Conselho não tem que ficar regulamentando a eleição de Procurador-Geral de Justiça. Esse é um ponto. Então, eu voto pelo arquivamento dessa proposta, conforme o próprio autor propôs. Houve uma sustentação oral aqui de uma presidente da entidade de classe, do colega representante da entidade de classe do Maranhão, que ela trouxe várias preocupações, e todas plausíveis, no abstrato. Não estou dizendo na questão concreta do Estado do Maranhão, que eu não estou entrando nesse detalhe. Agora, olha só, as eleições são regulamentadas por proposta do Procurador-Geral de Justiça, votada pelo órgão colegiado. Isso é normalmente em todos os estados. E tem regras para as eleições, nomeada uma comissão eleitoral, tudo muito transparente. Agora, o que que possa se apresentar uma sugestão ao Ministério Público do Maranhão, lá já há o órgão próprio para decidir isso, com sua independência e autonomia, que vai decidir o órgão colegiado, o colégio de procuradores, ou então o órgão especial, que vai regulamentar a matéria das eleições de forma imparcial. Esses órgãos são renovados, em parte deles, normalmente de 2 em 2 anos. Então, eu acho que nós não devemos até ponderar, como membros do Ministério Público, como estudiosos, como pessoas que estão preocupadas com o destino do Ministério Público, tudo que foi falado pelo eminente presidente da associação. Agora, acredito que não cabe qualquer normatização por esse Conselho, e sequer desculpe o eminente conselheiro Tito, qualquer recomendação ao Ministério Público do Maranhão, que eu parto do pressuposto que cumpre os dispositivos constitucionais, o regulamento da administração pública. E qualquer divergência, qualquer problema que acontecer lá, obviamente, esse caso concreto pode chegar a este Conselho, e aí sim podemos enfrentar uma questão concreta. Eu acho como que a voto, questão senhor presidente. Amplamente debatida, né? O conselheiro Tito mantém seu voto com a recomendação? É apenas a questão da sugestão, mas diante dos argumentos apresentados, eu me quedo a eles e, enfim... Alguma divergência quanto ao voto da conselheira Cláudia? Acho que já houve adiantamento de voto, né? Após o voto da conselheira Cláudia, que julgou improcedente, a conselheira Thaís Ferraz só. Então, acompanho a conselheira Cláudia integralmente, com os aditivos do conselheiro Jarbas.
Senhor presidente, eu também acompanho, destacando que a matéria realmente deve ser reservada, ou melhor, é reservada à lei, como bem destacou a conselheira Cláudia Chagas, não obstante as boas intenções do requerente, né? O Conselho Nacional do Ministério Público não tem esse poder. Quem tem é o Congresso Nacional. O Conselho... Conselheira Cláudia, né? Eu também acompanho. Acompanho. A conselheira Estela, conselho unanimidade e julgou improcedente presente pedido, assim se decide. Ó,